Tudo bem, pessoal? Essa daqui é a primeira de uma sequência de 6 aulas de literatura que a gente vai ter nesse bimestre. As 4 primeiras são sobre o movimento moderno brasileiro e as 2 do final são sobre o movimento moderno em Portugal. Essas aulas também tem aqui em formato de vídeo e em formato de texto. E eu sugiro que vocês vejam as duas coisas, porque no texto aparecem algumas análises, alguns poemas que eu não vou tratar aqui no vídeo para ele não ficar muito longo, tá bom? Então acompanha aqui e depois dá uma olhada no texto, eles vão ser importantes para a aprendizagem de vocês. Nessa primeira aula da gente, que vai falar sobre o movimento moderno brasileiro, a gente vai fazer uma viagem até o ano de 1922, que é um marco dentro da cultura brasileira por causa de um evento chamado Semana de Arte Moderna de 22. Mas antes da gente ir para a Semana de Arte Moderna, a gente tem que começar a nossa história lá na Europa, porque é de lá que vão vir algumas ideias que vão servir de base para o que vai se fazer aqui no Brasil. A gente está falando aqui dos anos de 1900, 1910, 1920, e a Europa vai passar por uma situação muito diferente nessa época. Nos anos de 1890, 1900, 1910, se vive na Europa um período chamado de Belle Époque, que é uma expressão em francês para dizer a bela época. A Europa tinha sido arrasada por conflitos entre os países durante o século XIX, mas vivia uma espécie de paz, um momento de tranquilidade, de harmonia, de desenvolvimento científico, cultural. Só que isso tudo vai por água abaixo quando começam os anos 10, ali em 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial, que naquela época, óbvio, não chamava Primeira, eles não sabiam que ia ter a Segunda. Era conhecido como a Grande Guerra, e é um conflito enorme na Europa, deixa quase 20 milhões de mortos, e isso acaba marcando a população com um estigma, né? Uma dor, assim, uma perda terrível, os horrores da guerra voltaram. Mas nesse período, o período da Belle Époque e o período da guerra, é um período muito frutífero em termos culturais na Europa. Vai acontecer lá na Europa uma coisa chamada surgimento das vanguardas europeias. A vanguarda é um movimento artístico que tem algumas características especiais. Ele é curto, então uma vanguarda dura muito pouco, e ele abre caminho para outros movimentos. Esse nome, vanguarda, vem do exército. No exército, os batalhões, a vanguarda é aquele batalhão que vai na frente. Como ele vai na frente, ele é o primeiro que morre, mas ele é o que abre caminho para os outros. Dessas vanguardas europeias, vão interessar para a gente 5 delas. O futurismo, o surrealismo, o cubismo, o expressionismo e o dadaísmo. No texto de apoio dessa aula eu explico sobre cada um deles, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou falar de um só aqui que vai marcar demais o movimento moderno, tanto no Brasil quanto em Portugal, que é o movimento futurista. Esse movimento, o futurismo, surge na Itália no comecinho do século, ali em 1900, encabeçado por um autor italiano chamado Tommaso de Marinetti. E o que o movimento futurista defendia? Ele defendia que a verdadeira arte estava no progresso, nas máquinas, na ciência sendo desenvolvida. E que, em alguns casos, por exemplo, algumas posturas mais radicais diziam que um automóvel era muito mais bonito do que uma estátua grega. Também dentro do futurismo existiam ideias de que o passado tinha que ser negado, de que a gente devia viver o presente. Era uma arte marcada muito por um nacionalismo, por uma exaltação da pátria, e esse cara, o Tommaso de Marinetti, depois foi inclusive se envolver com o movimento fascista da Itália. Essas ideias europeias vão chegar aqui no Brasil através dos autores daquela época que estavam viajando pela Europa. E o que o Brasil tinha nessa época? Como é que o Brasil vivia? A gente está falando de novo de 1900, 1910, 1920. O Brasil vivia o começo da sua república, que tinha sido proclamada lá em 1889. Então a gente estava experimentando um regime político novo, votar para presidente, era uma novidade no Brasil. As cidades do Brasil estavam crescendo, principalmente o Rio e São Paulo, que estava começando a se industrializar. E como a escravidão tinha sido abolida em 1888, chegavam no Brasil os imigrantes europeus, os italianos, os alemães, os poloneses, chegavam imigrantes asiáticos para forçar, para trabalharem dentro das indústrias e na lavoura, já que a escravidão tinha terminado. Então o Brasil dessa época é esse caldo cultural, industrialização, crescimento da cidade, novos regimes democráticos, a chegada dos imigrantes, e tudo isso vai se juntar num movimento de mudança, que será o movimento moderno. Em termos culturais, o Brasil dessa época era muito conservador. O que existia de dominação era uma coisa chamada movimento parnasiano, encabeçado por um poeta conhecido chamado Olavo Bilac. O movimento parnasiano tinha uma ideia de que a beleza da poesia, a beleza da arte, estava na forma, estava na harmonia da forma, no cuidado na hora de montar um poema. Então os poemas parnasianos, que vocês já devem ter lido em algum momento, são poemas muito rebuscados, muito trabalhados, com rimas complicadas, com palavras difíceis,
que falam de coisas bonitas, do tipo vasos de planta, de constelações, de pássaros formosos, mas é uma poesia vazia de sentido, uma poesia vazia de emoção, muito mais preocupada em fazer uma coisa que parece bonita do que em tocar algum tipo de sentimento. E é contra isso que o modernismo brasileiro vai bater. Esses autores, a gente está falando aqui de gente como o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Menotti Delpicchia, o Plínio Salgado, o Cação Ricardo, o Graça Aranha. Esses caras vão se juntar e vão montar no ano de 1922 esse evento, chamado de Semana de Arte Moderna. É bom dizer que a Semana de Arte Moderna é um marco do modernismo brasileiro, mas já havia acontecendo algumas coisas antes, em especial uma exposição de uma pintora brasileira chamada Anita Malfatti, em 1917, em que ela expõe pinturas de fundo expressionista, que na época foram bem chocantes, assim. Não é um ideal de arte de burguês, de arte bonita, arte redondinha, bem feita. Então, em 22, acontece a Semana de Arte Moderna, que de novo já vinha bebendo de coisas antes, já havia reuniões antes e discussões antes. Mas em 22 eles fazem esse evento em São Paulo, que chama Semana de Arte Moderna, porque realmente foi uma semana de exposições, tanto de música, quanto de pintura, quanto de leitura de poesia, no Teatro Municipal de São Paulo. Era um evento que tinha a boa vontade da elite paulistana, porque os autores, afinal de contas, eram da elite, o Mário, o Oswald, o Plínio Salgado, eram todos caras da elite de São Paulo. Mas foi um evento que chocou as pessoas da época pela maneira como eles trouxeram uma outra visão de arte. Vale lembrar que também nessa época a gente tem mulheres participando da Semana de Arte Moderna, embora não como autoras, como escritora, mas em outros campos, por exemplo, a Tarsila do Amaral, que é pintora, e a Patrícia Galvão, que era uma jornalista, líder feminista na época, uma figura bastante importante. A Semana de Arte Moderna é marcada então por essa leitura de poesias, exposição de obras de arte, por música do Villa-Lobos, e que acaba chocando as pessoas pela maneira como eles tratavam a arte. Eu vou começar lendo para vocês um pedacinho da conferência de abertura que é lida por um escritor chamado Graça Aranha. Ela chama A Emoção Estética da Arte Moderna. Eu vou ler um pedaço e aí vocês começam a entender o que o movimento modernista pretendia. Dá uma olhada. O trecho do Graça Aranha vai dizer o seguinte: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção de arte que o da beleza. Cada um que se interrogue a si mesmo e responda: que é a beleza? Onde repousa o critério infalível do belo? A arte é independente desse preconceito. É outra maravilha que não é a beleza. Vocês puderam perceber nesse trecho do Graça Aranha que o movimento moderno está muito preocupado em combater preconceitos sobre a noção de beleza. Então ele vai dizer que para alguns retardatários a arte ainda é o belo. Quer dizer, a gente ainda tem essa ideia de que a arte e a beleza estão juntas e que a arte deve retratar só o que é bonito, seja na pintura, seja na escultura, seja na poesia. O movimento moderno vai pregar uma coisa um pouco diferente. Ele vai pregar que a beleza está em outros lugares. A gente vai ver isso conforme vai lendo os poemas. É um ataque direto, sim, ao movimento parnasiano, que estava lá cultuando uma poesia toda cheia de palavras complicadas, rimas bem feitas e tudo mais. O grande ataque que o parnasianismo vai sofrer na Semana de Arte Moderna vem da leitura de um poema chamado Os Sapos, escrito pelo Manuel Bandeira. Esse poema foi escrito em 1917, mas é lido na Semana de Arte Moderna sob uma chuva de vaias, o público detestando o poema, e ele é lido. Eu vou ler um pedaço dele para vocês agora, e vocês vão perceber como o Bandeira bate de frente com os excessos do parnasianismo. Olha só o poema. Os Sapos, do Manuel Bandeira. Enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos sermos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que listei a norma, reduzir sem danos a formas na forma. Clama a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavoura de joalheiro.
ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vaio, canta no martelo. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Quem o Manuel Bandeira está chamando de sapo nesse poema são os poetas parnasianos. Está chamando de sapo porque se você for uma lagoa e tiver uma porção de sapos lá, você vai perceber como eles ficam coachando e repetindo um ao outro. Ele está praticamente dizendo aqui que os poetas parnasianos são uma máquina de repetição, que o que um faz, os outros todos copiam. E aí ele satiriza as intenções parnasianas de arte, dizendo que os sapos se gabam porque fazem rimas com consoantes de apoio, porque nunca rimam palavras parecidas. E aí é um momento fundamental de entender, os parnasianos dizem, não há mais poesia, só há artes poéticas. Quer dizer, esqueça a poesia que vem de dentro, a poesia da libertação, a poesia do sentimento. O que existe é uma poesia feita com rigor, com método, com formato. Uma poesia artificial, que é feita para encantar os olhos pela dificuldade dela e não pelo que ela expressa. E lá no final do poema, o Manuel Bandeira vai dar a tônica um pouco do movimento moderno. Ele diz do sapo cururu. O sapo cururu daquela musiquinha mesmo, o sapo cururu na beira do rio. Ele está dizendo que o sapo cururu está esquecido dentro da poesia. Quer dizer, ninguém liga dentro da poesia para a tradição brasileira. E essa é uma ideia que vai ser muito presente no movimento moderno. Retomar a tradição brasileira, trazê-la de volta para dentro da poesia, parar de ignorar o Brasil, ao mesmo tempo que vai parar de ignorar o que vem lá de fora. Depois da Semana de Arte Moderna, os modernistas começam a se organizar e a primeira coisa que eles fazem é o lançamento de uma revista literária chamada Claxon. Essa revista é encabeçada pelo Mário de Andrade, ela dura um ano mais ou menos, e é muito interessante perceber ali dentro as sementes das ideias modernistas. Logo no primeiro número da Claxon tem um editorial explicando o que é que vai ser a revista. Vamos dar uma olhada num trecho desse texto. A luta começou de verdade em princípios de 1921 pelas colunas do Jornal do Comércio e do Correio Paulistano. Primeiro resultado, Semana de Arte Moderna, espécie de Conselho Internacional de Versalhes. É preciso refletir, é preciso esclarecer, é preciso construir. Daí, Claxon. E Claxon não se queixará jamais de ser incompreendido pelo Brasil. O Brasil é que deverá se esforçar para compreender Claxon. Claxon sabe que a vida existe. E aconselhado por Pascal, visa o presente. Claxon não se preocupará de ser novo, mas de ser atual. Essa é a grande lei da novidade. Claxon sabe que a humanidade existe. Por isso é internacionalista. Claxon sabe que o progresso existe. Por isso, sem renegar o passado, caminha para diante, sempre, sempre. Abaixo os preconceitos artísticos, liberdade, mas liberdade e embridade pela observação. Claxon não é futurista, Claxon é claxista. Esse editorial da Claxon está apontando para algumas direções do movimento moderno. A primeira é mostrar que o movimento moderno reconhece o mundo, reconhece a existência do progresso, reconhece a existência da ciência, em outros casos vão dizer que eles reconhecem a existência do cinema, a existência de tudo que tem de novo no mundo, que é uma forma de dizer, nós não vamos ficar aqui parados fingindo que o mundo lá fora não existe. É a influência da Europa dentro da visão modernista. Ao mesmo tempo, a Claxon está preocupada em não ter um rótulo, em não ser somente uma coisa. Daí o final do texto, que eles dizem, Claxon não é futurista, Claxon é claxista. Quer dizer, a gente não é uma coisa só. A gente não vai pegar um movimento europeu e adotar ele como se fosse nosso e não questionar. A gente vai fazer uma coisa que é nossa. Então, se a gente é a Claxon, a gente é claxista. Esse nome Claxon, inclusive, tem muito a ver com o movimento. Claxon eram as buzinas dos carros daquela época. É quase como se o movimento moderno estivesse dizendo, sai da frente, avisando que eles estão chegando e que eles vão ocupar o espaço. Ainda sobre a Claxon, eu convido vocês a lerem um texto muito engraçado que eles publicaram em uma das revistas, em que eles brigam com um patrocinador. É muito bom ler esse texto, ele está aqui no texto de apoio, eu convido vocês a lerem. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre para onde vai o movimento moderno nas figuras do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade e do Manuel Bandeira. A próxima aula fala do Oswald de Andrade e vai falar sobre os manifestos, que são outra ideia muito importante dentro do movimento moderno. A gente fica por aqui, leiam os textos de apoio e até a próxima aula.